Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, boa tarde, independentemente de qual horário você está ouvindo. Seja bem-vindo a mais um Pode Saber, seu podcast de sabedoria e conhecimento. Pessoal, hoje estaremos aqui com o Anderson Reis. Ele congrega na Igreja Batista de Pindamonhangaba. É uma pessoa que tem um conhecimento muito bom perante o que é o batismo, o que é a Igreja Batista em si, os princípios cristãos. A gente vai conversar sobre qual é a importância do batismo para o cristão. Porque, por exemplo, na linha católica, o batizado ele é batizado quando mais novo. Já na Batista não, tem outra visão. Vamos descobrir o que está por trás dessa visão. A gente tem que conversar com ambos os lados. Sempre a gente vai chegar a um acordo. Deus não dá pra gente diferenças à toa. A diversidade faz parte da vida. Tem pessoas que falam chinês, mas acreditam em Deus. Não é porque a língua dela é diferente que a crença dela vai ser diferente, ok? Pessoal, vamos se inscrever no canal porque ajuda o canal a crescer e a divulgar o conteúdo pro pessoal que tá acompanhando, tá joia? Toda semana a gente tá procurando colocar um episódio novo, beleza? Para agregar para vocês. Hoje em dia a gente tem que colocar conhecimento bom na internet porque quanto mais informações boas, melhor. Tá joia? Qualquer coisa, deixe sugestões no canal, deixem os seus comentários, tá bom? Ô Anderson, primeiramente boa tarde, né? Ou Boa boa noite, já tarde. tá escurecendo já. Vamos começar com essa diferença que eu falei sobre o batismo. Na católica fala que o batismo é quando a pessoa é mais nova, já na verdade, praticamente já nasceu, já batiza. E na Sim. evangélica, como é que funcionaria? Então, a gente já começa a confusão aí, né? Sim. Na verdade, o cristianismo ele não é um bloco monolítico de pensamento. Tem muita diversidade, como você falou. E dentro do próprio evangelho, do evangelicalismo, do protestantismo, também tem muitas vertentes. Né? Também tem muitas formas de encarar. Embora seja uma doutrina que quase todo mundo concorda, a forma de fazê-la nem todo mundo concorda, mesmo dentro do protestantismo. Então você vai ter dentro do protestantismo quem batiza criança. E Hum, você vai ter quem não batiza criança. Você vai ter quem batiza por imersão, quem batiza por aspersão, hum, entendeu? Então, na verdade, a gente precisa, acho que na verdade, falar do que é o batismo, né? O sim. que seria para mim o batismo? Ele, na verdade, para mim, é a externação, né? É como eu mostro para a sociedade aquilo que é como eu mostro, é como eu externalizo aquilo que já é interno, aquilo que já é uma convicção interna. Então eu já sou. Então eu não vejo o problema de demonstrar isso para a sociedade. Então ele é essa confissão pública da minha fé, Hum, né? Ele não é mágico, ele não me traz a salvação automática, né? Ele hum, vai apenas mostrar aquilo que eu já sinto por dentro, agora demonstrado por fora, tá? Passado para outras pessoas aqui. Eu sei que algumas tradições, o batismo ele é entendido como um sacramento, né? Ou seja, ele faz parte daquilo que leva a pessoa à salvação. Mas na tradição protestante, pelo menos 90% dela, ele é entendido muito mais como um memorial, tá? Algo que relembre esse, essa mudança de vida, essa passagem de vida. Tanto é que na tradição batista, a qual eu faço parte, o, o modo de você batizar, ele na verdade é uma figura. Né? Você tem ali todo o ato do mergulho, que simboliza o enterro para uma vida antiga, todo o ato quando você sobe, é o ressurgimento para uma vida nova. Isso tudo é uma figura de linguagem, né? A gente está transmitindo aquela mudança de vida ali no batismo. Né? Então ele é esse memorial de que é também uma porta de entrada, né? Então não vejo problema de que a pessoa chegou hoje na igreja e se batize, porque ele está dando uma caminhada, ele está iniciando a caminhada dele no cristianismo. Às vezes algumas tradições elas vão dizer que o cara tem que levar um tempo. Não, sei.
esperar um pouco, precisa que ele se ajuste primeiro, precisa que ele se torne saiba o que é o cristianismo primeiro. Na minha tradição eu não vejo isso, né? O cara chegou, ele pode ser batizado, porque vamos pensar num pai, né? Quando meu filho nasceu, eu não esperei ele chegar aos 18, aos 15 anos, para saber se ele queria ser meu filho. Eu fui lá e dei o meu nome para ele, já de imediato. Então, e aí eu criei ele como se ele fosse meu filho. Eu disse para ele todos os dias que ele era meu filho, né? Se eu perguntar para você, eu posso garantir que você não tem um documento do seu pai, um DNA dizendo que você é filho do seu pai, Não. entendeu? Mas de tanto que seu pai pregou para você que você é filho dele, que você acredita nisso. Eu acho que primeiro, antes da gente exigir que a pessoa mude, a gente trata ela como irmão. A gente recebe ela, a gente cuida dela, e à medida em que a gente vai caminhando junto, ela vai começar a se enxergar como irmão, ela vai começar a ver aquilo que ela já é. Porque para mim, ela não vai ser, ela já é, ela não precisa mudar o que ela é para passar a ser, entendeu? Não sei se eu consegui me fazer, Não, perfeito, entendi. né? E aí dentro da tradição cristã que tu estava falando, dentro da tradição protestante, você vai ter igrejas que vão batizar crianças pensando nesse ponto também. Eles fazem uma conexão com a teologia da aliança, né? Quando Deus estabelece lá a circuncisão, então lá em Israel a criança era circuncidada ao 8º dia, e não é com isso, isso não quer dizer que ela já fosse salva ou que ela já fizesse parte da comunidade, mas demonstrava publicamente que ela fazia parte daquele grupo. A circuncisão, no caso, tá falando. Circuncisão, é. Circuncisão, sei. O batismo, às vezes, em criança, também, para a tradição protestante, também não é um sacramento. Então, assim, na verdade, é só uma forma que eu apresento a criança e digo, ela faz parte desse grupo, né? Ela faz parte dessa família, né? Desse clã. Então, realmente, sim, não traz nada dentro da tradição protestante, não traz nada de especial no batismo em si, mas aquilo que ele simboliza externamente, Então ele é tá mais bom? simbólico do que ritualístico, Muito né? mais, Do muito que mais, sacramental. muito mais. Dentro da tradição protestante, sim. Então, não só no batismo, por exemplo, em outras coisas, a salvação para o protestante é mais pela fé ou pela obra? Então, a salvação para o protestante, na verdade, ela é somente pela fé. Ela é pela graça, mediante a fé. Hum, Entendeu? A gente entende que eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu sou salvo e a partir disso eu vou viver de uma forma diferente. Então, as obras elas não vêm para minha salvação, elas são posteriores. Elas vêm depois. As boas obras elas vêm depois. Elas não acumulam para que eu seja salvo. Mas a partir do momento em que eu entendi aquilo que Cristo fez por mim na cruz, eu passo a viver de uma forma diferente. Eu recebo aquilo com a minha fé e eu passo a ter uma vida diferente. Então, eu vou viver a minha vida agora com, com base naquilo. Vou explicar. Uma vez eu ouvi dizer que lá na cultura oriental, sim. você não tem a palavra religião. Não sei se isso é verdade ou não. Mas que religião para eles é vida. Que eles vivem de acordo com aquilo que acreditam. Hum, E que a nossa cultura ocidental ela conseguiu fragmentar isso. Ela conseguiu dividir, né? Colocar numa caixinha a minha vida sim. e a minha crença. Você faz separar, então. É, O Ocidente separou. separou. Entendi, entendi. Então eu consigo, às vezes, professar uma coisa, mas não viver de acordo com aquilo que eu professo. Eu, eu digo que matar é errado, mas acabo matando. Eu digo que roubar é errado, mas acabo roubando. Seria uma coisa política, você fala assim. É, Fala que é uma religião para entrar num grupo social, para ficar encaixado é, socialmente. eu não sei nem se sou assim, mas é assim, a nossa cabeça ela funciona assim. Eu consigo separar as coisas.
Uhum. né? E dizem que para lá o pessoal não faz essa separação, né? Então ele vive de acordo com aquilo de acordo com aquilo que ele acredita. Uhum. Porque pensa comigo, Renan. Se eu digo para você que eu acredito que Deus é onipresente, isso quer dizer para você que nesse exato momento em que eu estou aqui, Deus está aqui também, Sim, claro. certo? Então toda vez que eu fosse fazer alguma coisa errada, esse pensamento ele tinha que estar presente na minha vida, de que Deus está presente. Ele nunca está ausente. Não tem como você se afastar de Deus. Se você pensar assim que Deus é de fato onipresente, ninguém está distante de Deus. Sim. Todo mundo está bem próximo a Deus. Existe a falta de Deus, às vezes. Se Entendeu? tá nas trevas, é falta de Deus. O que às Não. vezes acontece é que eu fecho os olhos. Né? Se eu acredito que Deus é onipresente, o que acontece às vezes é que eu fecho os olhos para isso. Sim. Eu ignoro a presença dele, ainda que eu não confesse isso com os meus lábios. Então eu Uhum. posso dizer que acredito, mas viver como se eu não acreditasse. Não sei se eu estou me fazendo entender, Não, claro, entendi. entendeu? Entendi. Então, nesse caminho, a gente acaba encontrando, dentro do cristianismo, muita gente que fala uma coisa, mas que vive uma outra coisa completamente diferente. Isso em Sim. todas as tradições. Né? No protestantismo não é diferente. Tem gente que consegue confessar um monte de coisa, mas ele não vive de acordo, ele não tem uma vida de acordo. Então, porque assim, acaba que a gente entende, por mais que a gente fale da salvação pela fé, e pela fé somente, Sei. né, há por detrás disso uma ideia de que aquilo que eu faço é importante, Você né, fala obra ou não? as obras. Sei. Né, eu vou ser salvo por aquilo que eu fiz. Né. Então, nem sempre a gente consegue. Por exemplo, a obra seria consequência da fé, é isso? Isso. Sei. Ela seria a consequência daquilo que eu creio. Não adianta ter obra se não tem fé. Não adianta fazer algo se não acredita. Sim, ajudou alguém, mas ajudou pra se mostrar, por exemplo. É uma obra Isso, sem fé. isso é uma obra sem fé. Sim. É, como é que eu vou tentar explicar isso para você assim? Né? Eu falei, a tradição protestante, ela acredita que as obras elas vêm depois. O Efésios vai dizer Hum, que a gente foi criado para as boas, a gente foi recriado para as boas obras. Então que a salvação ela vem pela graça, mediante a fé, sem a participação das obras. Né? Que Deus faz tudo isso, ele salva primeiro, e aí depois a gente começa a viver de acordo. A gente começa a ter uma vida diferente com base naquilo que eu acredito. Entendeu? Então, como é que eu vou tentar explicar isso de uma forma que não. porque é um assunto complexo também e a gente tem que. É difícil. É mais fácil, às vezes, deixar uma coisa simples complexa e deixar uma coisa complexa simples. É, porque assim, a gente, toda a vida a gente entendeu que é pela recompensa, né? Então Sei, eu faço por merecer. Essa mentalidade escrava, essa sei. mentalidade de servo, Sim, ela é muito presente na nossa vida. Então, tudo que eu faço é esperando uma recompensa. Quando a gente vem para o campo do divino, não é diferente. A gente acha que Deus trabalha nos mesmos parâmetros que a gente, entendeu? Querendo uma recompensa, nos dando uma recompensa. Então faço coisas boas para que Ele me recompense com o céu. Eu faço coisas, é, é, eu faço obras, né, de religiosas, esperando com isso conquistar o afeto de Deus. Que Ele sim. olhe para mim diferente, que Ele me trate diferente, que Ele me conceda o céu. Mas o, o ser cristão, ele é algo que vem antes. Eu preciso, ele é algo que ele E tem que ser pra ter.
É, Você tem que primeiro ser para fazer, ou melhor dizendo. o cristão é o que você é, Sim, né? Então, assim, o ser cristão é aquilo que eu sou. É o que eu estou. Quando, quando a gente. é, Quando Deus ele chama o ser humano, você vê, é sempre um movimento de Deus vindo ao nosso encontro. hum, Dificilmente ao contrário. Dentro da tradição protestante reformada, a gente vai ter lá uns tópicos lá, por exemplo, um deles vai falar da depravação total do ser humano. De que o ser humano, ele sozinho, por si só, ele é incapaz de buscar Deus. Que a gente é tão perdido depois do pecado que a gente não consegue voltar para Deus sozinho. A gente precisa que ele venha ao nosso encontro. sim, a gente tem que ser resgatado. Isso. Sei. E quando você olha a Escritura, a Bíblia, me parece que é esse o movimento que Deus faz o tempo inteiro. Então, quando você pega lá no Gênesis, é Deus que vinha ao encontro de Adão Sei. no final da tarde para conversar com Adão. Em Cristo, né, o Emanuel é Deus conosco, é Deus em nosso meio, né? João vai dizer que ele montou o seu tabernáculo, né? Ele construiu a sua tenda, ele habitou entre nós. Ele veio fazer a morada com a gente. E depois, quando você chega lá em Apocalipse, no finalzinho, é Deus descendo. Ele junto com a cidade descendo até nós. Então, sempre me parece que é Deus que está vindo ao nosso encontro e não o homem que está indo ao encontro de Deus. É ele que vem ao nosso resgate. Em Entendi. Cristo foi isso. Ele mesmo enviou seu filho para que ele nos resgatasse do nosso pecado, nos desse a condição de que a gente fosse aquilo que a gente foi predestinado para ser. E o que a gente foi predestinado a ser, o apóstolo Paulo fala, é a imagem de Cristo. Então o que está acontecendo aqui, Renan, é que a gente está em formação. A gente está criando esse homem que era para ser desde o princípio. Lá no Gênesis, Deus fala que ele faria um homem à sua imagem, conforme sua semelhança. Esse homem, ele está em construção agora. Ele é a igreja. Sei. Seja ela qual for, não estou falando de uma denominação. Sim, Ele é a sim, igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. sim. Então, quando todo esse processo terminar, Renan, a gente vai ser aquilo que a gente foi predestinado a ser. A gente vai ser o Cristo. Jesus como cabeça, a igreja como corpo. Sei. Então a gente vai ser esse homem perfeito que foi criado lá no Gênesis. Por causa de um monte de contratempo, e talvez porque esse processo tivesse que acontecer para que a gente fosse aprendendo, porque para mim o que a gente passa é um aprendizado nesse caminho. Então quando eu falo para você assim, a gente precisa ficar mais próximo de Deus. Sei. Eu não estou dizendo de um encurtamento de distância. E como eu falei antes, pelo pressuposto de que Deus é onipresente, ele está perto de tudo. Quando eu falo ficar mais próximo de Deus, eu quero dizer que a gente tem que ficar mais parecido com Cristo. A gente vai ficar mais próximo com aquilo, mais parecido, né? A nossa semelhança é nas atitudes. Então, Sim, se Deus é amor, eu sou amor também. Eu amo também, incondicionalmente. Eu não espero que você me ame para me te amar. exato. Que não é o que você falou, você não espera algo em troca para fazer. Nunca, entendeu? Sei. Eu nunca vou esperar que você se converta para me te chamar de irmão. Sim, Você já é meu irmão agora. Você não precisa acreditar exatamente tintim por tintim no que eu creio e nem rezar pela mesma cartilha que eu rezo para me te considerar irmão. Você é meu irmão. E a partir do momento que eu te conheço, agora eu vou te tratar como meu irmão. sei. Para que te tratando como meu irmão, você se sinta de verdade meu irmão. Porque a gente tem o mesmo pai. Uhum. Então a gente não tem diferença. A gente precisa entender isso. A gente está nessa caminhada de aprendizagem. Então, quando tudo terminar, a gente vai ser esse homem perfeito. Esse homem Uhum. que concluiu esse processo, né? Você fala isso após a morte, é isso? Ou você fala isso no decorrer da vida? Eu acho que no
no final mesmo, né? O homem perfeito lá no final de tudo, quando tudo estiver resolvido, né? A morte a gente vai acabar passando por ela. Uhum. O batismo seria isso, seria o símbolo, para vocês, seria o simbolismo de um renascimento, então. Do início dessa caminhada, Sei. né? É, e aí você vê, tem toda aquela figura do batismo, né? Tem a água e em outras tradições também, não só a tradição cristã, você vai ter a ideia de que a água purifica, você vai Sim. ter lá no hinduísmo batismos com água, né? Sabia não. Tem, no budismo tem também. Sei. Então outras tradições, elas têm essa questão do lavar. O próprio povo judeu, eles têm essa coisa com as lavagens, com essas, cerimonial, né? Sim, Cerimoniais com lavagem e tal, que se faz toda vez que se come, ou uma vez por ano, né? sim. E o que João Batista faz ali é ressignificar o batismo. Alguns vão dizer que João tinha ali um contato com os essênios, e por Hum, isso ele trouxe isso ali dos essênios, que era uma comunidade que se afastou um pouco do judaísmo tradicional, né? Eles formaram uma comunidade à parte. No entendimento deles, a cultura de Israel já estava corrompida com os vários segmentos que haviam lá, então eles acabaram se afastando. Hoje, parte das escrituras que a gente tem é devido a esse grupo de essênios, né? Eles, né, na comunidade de Qumran, eles guardaram muitos escritos e alguns teólogos hoje vão dizer que João Batista teve contato com essa comunidade e por isso ele traz esse batismo, né? Esse lavar nas águas como um batismo mais definitivo, né? No uhum. início ali no batismo de João ali, que vai ser ressignificado depois no batismo do cristianismo, a ideia é que você estava lavando os seus pecados e se purificando, né? E quando ele chega no cristianismo, a gente faz essa parte da lavagem do pecado, tem essa questão da purificação também, tem essa simbologia com a purificação, mas ele vai tratar ainda mais da questão assim, eu estou entregando o meu velho homem, matando o meu velho homem para nascer um novo homem aqui, para iniciar uma nova caminhada agora. Entendeu? E aí dentro da minha tradição, que é a batista, né, onde o batismo é um ponto fundamental, tanto é que a gente herdou esse nome batista, né? Isso, sim, por isso eu quis entrar nisso. É, e nessa tradição batista, onde o batismo é muito importante, esse rito ele é feito por quem já consegue discernir o certo do errado. Por Quem, exemplo, se Jesus foi perfeito, por que que ele se batizou? dentro da tradição evangélica, ele na verdade não tinha pecado. O batismo dele com João era uma questão de identificação com os pecadores, né? Sim, sim, Também assim era a questão da simbologia, né? Ele ali sim. estava nos representando e não representava ele mesmo. Uhum. Ele nos representava. Representou o homem, no caso. Isso, como na Sei. cruz, ele não, quando ele foi crucificado, ele carregou ali o pecado da humanidade, Uhum. né? Ele não carregou seu próprio pecado, Sim. né? Então, dentro da nossa cultura cristã, e eu acho que isso abrange também a parte dos católicos, né? Quando ele vai para a cruz, ele vai pelos nossos pecados. Ele não era um devedor, né? Eu acho que é muito interessante, assim, toda a linguagem utilizada ali no Novo Testamento, quando fala da cruz, é uma linguagem jurídica, né? Onde Jesus Cristo ele vai pagar uma dívida que ele não tinha. Quando você chega lá em Colossenses fala que a carta, né, o boleto da dívida da humanidade, ele foi colocado na cruz junto com Cristo. Ele Uhum. encravou as nossas dívidas ali. Então a gente não deve mais. Mas não é que eu paguei, é que ele pagou por mim. Então, Eu não sei se serve de ilustração, mas eu costumava dizer que assim, imagina que eu estou te devendo um dinheiro, sei. né? E eu não tenho condições de te pagar. Se a minha irmã te pagar o dinheiro, eu continuo te devendo? Não, Não. Mas eu não te paguei, sei. entendeu? Ela que pagou. Mas agora eu já não te devo mais. Então ali foi feita essa transação comercial, né? Ele pagou a dívida que era nossa. Ele nos justificou diante do Pai. E dentro da nossa cultura,
né? Essa dívida ela é paga para Deus. Às vezes a gente vai encontrar gente que acha que ele estava pagando nossas almas para o diabo. Não, ele estava pagando para Deus. Porque quem foi o ofendido nessa história toda foi Deus. Uhum. Né? Lá no Éden, quando o homem vira as costas para Deus, o ofendido é Deus e não o diabo. Então, quando Jesus ele morre na cruz, ele está pagando uma dívida que o homem tinha com Deus. E Uhum. agora diz Romanos que a gente tem paz com Deus. Agora não há mais essa dívida, essa barreira ela foi quebrada. Então agora eu posso viver em paz com Deus, porque eu já não devo mais. Não porque eu tenha pagado, mas porque Cristo pagou o meu pecado. Entendeu? Uhum. Por exemplo, se Deus pagou nossos pecados, por que a gente tem que se tentar não pecar? Não é tentar não pecar, Renan. É, é assim, eu a partir do momento em que eu entendi aquilo que foi feito, eu vou viver diferente. Sei. Entendeu? Eu falei, é uma questão de você enxergar agora diferente. Paulo, Me- lá em Romanos, ele fala Hum, assim, que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas que a nossa mente ela deve ser transformada. Minha mente ela tem que ser mudada. sei. Não existe a possibilidade da gente ter uma vida agradável com Deus sem que essa mente ela seja transformada. E a minha mente ela é transformada porque agora eu já não não me apego mais às coisas que esse mundo me oferece. Sei. Então assim, a nossa cultura hoje é uma cultura extremamente Hedonista é, por prazer, busca pelo hedonista, prazer, busca pela validação, pelo puro prazer, né? Não isso, mas pela ela é, caridade, pelo trabalho. me fugiu a palavra agora, mas ela é uma cultura que hoje individualista. Hoje a nossa Também, cultura é também. uma cultura extremamente individualista. Então, eu vivo apenas para mim. E o que me importa é que eu esteja bem. Essa mudança de mente do cristão é que agora eu não vivo mais para mim. A minha vida já ela não é mais minha, mais. Ela agora eu divido ela com uma comunidade. É por isso que às vezes a gente se reúne naquilo que a gente chama de igreja, Sim. entendeu? Porque agora eu vivo em prol de uma comunidade. Qual que é a minha comunidade? Onde que é a minha igreja? Minha igreja é Pinda. Porta, Sim, é todo mundo. Entendeu? sim, concordo. Todas as pessoas que moram nessa cidade é minha igreja, é o meu rebanho, são meus irmãos. Alguns não sabem disso ainda. Alguns Sim. ainda não entenderam isso. Mas para mim eles são. E lá na minha comunidade onde eu me encontro, é uma comunidade de pessoas que está se preparando para cuidar dessa cidade. A gente está se preparando, lá a gente vai lá, a gente se encontra, se reúne e se prepara para cuidar da cidade. Porque a gente não está ali para cuidar mais só da gente, mas é de um todo. O mundo importa para mim. A natureza importa para mim. O apóstolo Paulo diz assim que a natureza ela sofre, e ela sofre como uma mãe que está para dar à luz, porque os filhos de Deus ainda não se manifestaram. Né? Então, as coisas estão como estão porque a gente ainda não se manifestou corretamente, porque a gente ainda não assumiu a responsabilidade sobre aquilo que é nosso. Eu não estou aqui para receber um salário. Eu, como filho, tenho que entender que eu tenho uma responsabilidade de cuidar disso aqui, porque isso aqui tudo é meu. Eu não tenho mais aquela mentalidade de servo. Servo é aquele cara que ele vem, trabalha, no final do dia ele recebe o salário dele. E pronto, Sim. acabou. Não, a minha mentalidade agora é uma mentalidade de filho. Porque o texto diz que a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então tudo que Deus fez é meu. Então agora, como isso aqui é meu, eu não vou destruir. Eu vou cuidar. Eu vou preservar. Eu vou tomar conta. Como um Porque é filho minha recebeu, é responsabilidade. como um filho receber uma herança e cuidar do que ficou Exato. pelo pai. Entendeu? É minha responsabilidade cuidar disso aqui. Não faço mais pelo dinheiro, porque eu vou por aquilo que eu vou receber no futuro. E fazendo paralelo com o que eu te perguntei, mas por que que a gente, se nossos pecados foram pagos, por que a gente precisa então se atentar e não pecar?
porque justamente já foi pago, então a gente não precisa se preocupar. É como a gente já tem já a nossa dívida paga, só que a gente não precisa também, não é porque nossa dívida foi paga que a gente tem que dever mais. Eu acredito Então, que Deus dá essa liberdade pra gente, e isso, porque é como se fosse algo assim natural. Você tem que não pecar, não porque você tem que pagar, porque você sabe que aquilo é errado. você não precisa mais ter, é isso mesmo, assim, na verdade você não precisa mais ter medo. Eu não tenho Sim, mais medo do juízo. sim, Eu não caminho com Deus com medo do que vai me acontecer no final, sei. entendeu? Não é o medo que me impulsiona mais. Eu sei que aquilo que eu devia tá pago, tá certo. Agora eu ando por amor. Não é o medo que me impulsiona mais, né? A gente conhece algumas tradições e lugares, assim, para a gente não ficar mencionando nomes e tal, né? Sei, não, Mas assim, tranquilo. onde, na verdade, cara, as pessoas caminham com medo daquilo que o diabo vai fazer com elas. Então, Que se eu não andar certo, o diabo vai me devorar. Que se eu não andar certo, o devorador vai invadir minha casa. Deus vai me mandar para o inferno. E não é isso que a gente tem que ter em mente. Eu não ando mais com medo, porque Cristo já pagou a minha dívida. O diabo já não tem mais o poder de me acusar, né? A palavra lá, diabo, adversário, inimigo, o grande poder dele era nos acusar diante de Deus. Era dizer, olha, tá vendo? Ele deve, ele não pode passar. A partir do momento que a sua dívida está paga, você não deve mais. Então não pesa mais acusação sobre você. Esse problema nosso está resolvido. O que a gente tem que resolver agora que a gente tem que ser mais bem resolvido agora é internamente. É saber quem eu sou. É descobrir de fato quem eu sou. Porque só o saber quem eu sou vai me levar a me transformar de uma vez naquilo que eu nasci para ser, que é a imagem e semelhança do Cristo, Uhum. que é para ser o Cristo. Às vezes a gente fica com medo de dizer isso, né? Os cristãos têm muito medo de falar, mas assim, no fundo, no fundo, no final de tudo, tudo o que foi feito por Deus foi para que Cristo fosse formado em nós. Né? A gente vai ler vários textos, agora eu tenho a mente de Cristo, eu agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim, Então, Jesus Cristo ele vai dizer, aquele que quiser vir depois de mim, que quiser vir atrás de mim, que negue-se a si mesmo e me siga. Então, esse negar a si mesmo é assumir Cristo como vida. Então, eu agora me vou caminhando, vou me aperfeiçoando, vou aprendendo, e Cristo vai trabalhando na minha vida para que eu me torne aquilo que a gente já foi predestinado lá no começo, que é ser a imagem do Filho de Deus. E é uhum. isso que se resume. Então, agora, esse pensamento de que eu vivo para os outros, ele tem que ser frequente na minha vida, entendeu? Porque Cristo, para mim, ele agora é a oferta em favor do próximo. E não é o próximo que merece, mas é o meu inimigo. Entendeu? Sim, Não é sei. quem, eu vou entregar minha vida pelo meu amigo. Não. Eu agora vou entregar minha vida por pessoas que nem sabem quem eu sou. É o que mais precisam, né? O inimigo, Exatamente. entre aspas, é o que mais precisa. Porque, na verdade, a gente começa a entender que não existe inimigo. Sim, Eu não tenho inimigo de carne e osso. sim, Né? O apóstolo Paulo diz em Efésios que nossa luta não é mais contra a carne e o sangue. São principados e potestades. São ideias. Entendeu? sim, São ideologias. Então, o cara que está lá do outro lado, ele não é meu inimigo. Né? Na cultura lá atrás, por exemplo, usando a questão da figura, quando Davi enfrentou Golias, tipificava esse enfrentamento do bem contra o mal. Né? Então lá, um gigante de 2 metros era um inimigo, era um cara de carne e osso que era o inimigo. Hoje o Golias não é mais meu inimigo. O cara de carne e osso gigante é meu irmão. uhum, Entendeu? Porque o meu inimigo são outras coisas. São uma cultura que está aí, né? São um modo como a gente aprende a viver a vida e é equivocado. Então é tudo uma questão de ideologia, são coisas que não são palpáveis. A pessoa física, né, de carne e osso, agora é meu irmão. Eu tenho que cuidar dele, eu não tenho que matar ele mais. Entendeu? Ele precisa entender que ele é meu irmão. Então, o Golias deixou de ser meu inimigo. Ele agora é meu irmão. Aquelas ideias que ele conhecia, que ele tinha lá atrás, a gente
ressignifica elas, como a gente faz também no batismo, né? Então eu vou lá, me batizo, agora há um ressignificado na minha vida, há uma Sim. nova vida pela frente, há um novo renascimento agora. Vocês acreditam que seria o ideal é mais velho, ou não? Não entendi. Porque, por exemplo, eu acho que eu perguntei no começo só que pra melhorar. No católico ele é batizado mais novo. No evangélico, no batista é mais velho. Isso. Por quê? Vocês acreditam que o ideal é a pessoa já estar com a cabeça formada pra decidir ou não? Eu vou te dar duas respostas, Renan. Eu vou te dar a resposta da tradição, tá, Sim, batista. Então, dentro da tradição batista, ela é uma tradição que a gente chama de credo batista, ou seja, o cara tem que crer para ser batizado, sim, sim. tá? Ah, tá, Então, sei. isso descartaria a criança. E dentro da tradição batista também é exigido que o batismo seja por imersão. Hum, Isso aí faz parte da nossa tradição batista. Como eu falei para você no começo, eu não sou um cara dogmático, né? Eu acho que o batismo, ele é um símbolo, né? Ele é sim, a externalização daquilo que eu já sou por dentro. Então, a minha opinião, eu não tenho problema nenhum com quem batiza criança, tá? legal. Sim. Não tenho. Porque, como eu falei para você, cara, eu não esperei meu filho crescer, ter 12 anos, para saber se ele queria ser meu filho. Eu Uhum, fui lá e disse que ele era meu filho e pronto. Dentro da tradição judaica, os caras iam lá ao oitavo dia, né? Circuncidava a criança. Quem faz isso na nossa tradição, eles usam exatamente essa base, né? De que lá atrás já se circuncidava as crianças ao oitavo dia para dizer que ela fazia parte daquela família. hum, Então, os católicos, os presbiterianos, por exemplo, que são pessoas que batizam crianças, eles, acredito eu, tragam essa mesma questão. Não, a gente uhum, batiza criança porque lá atrás a circuncisão era para sim. criança e já incluía ela na família. Eu fiz essa pergunta porque Jesus fala que não precisa circuncisar os incircuncisos e nem incircuncisar os que já fizeram a Sim, sim. circuncisão. Não precisa desfazer o que foi feito, mas também não precisa fazer que não foi feito. Isso. Porque tudo isso, Renan, são formas, quando fala circuncisão, elas são formas externas, né? Sim, O claro. externo. Externo Sim, pode ser que você se. Como eu falei, eu não sou o cara dogmático. Então, externamente, você vai lá e faz o batismo. Se você jogar uma canequinha de água na sua cabeça e falar que é o batismo, e aquilo é a sim. sua confissão pública de fé, dizendo, não, eu creio assim agora, é o batismo. Se Uhum. você faz que nem os batistas e mergulha, né? Também é batismo. E quando a gente nasce já é um batismo, a gente tá na bolsa de água, né? A gente tá Justo, imerso, né? Quando a né? gente nasce já é um batismo, na Porque verdade. a questão da criança, por exemplo, a igreja evangélica em geral só apresenta a criança, ela não batiza. Né? Ela fala, não, vamos apresentar as crianças porque a gente não batiza, não faz parte da nossa tradição batizar. Mas essa apresentação já não está simbolizando uma espécie de batismo público também? Não é mais ou menos esse o sentido em que o católico e o presbiteriano batiza a criança? Sim, Porque aí depois, eu não sei a tradição católica, mas na tradição presbiteriana, depois do batismo infantil, depois que ele se batiza quando criança, mais tarde ele vai ter que fazer uma profissão de fé. Ele vai ter que ir lá e fazer uma profissão de fé, dizer, não, eu creio, tal, 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 tal. Ou seja, sei. e na minha tradição, eu apresento a criança, eu não banho ela agora, mas depois ela vai ter que fazer uma profissão de fé para ser batizada. Uhum. Então eu não São vejo jeitos, tanta maneiras diferença. diferentes, E né? isso são só. É só signos, são hábitos diferentes, mas não quer Isso, dizer a essência é a mesma. a mesma, a mesma. Então, A essência é a mesma. legal. Né? Porque o importante, né, no frigir dos ovos, é que quem está fazendo tenha consciência do que está fazendo. Né? A criança fala assim, mas a criança não tem. Não tem. Mas lá na frente, ela vai ter que fazer ela vai refazer uma profissão de fé. Ela vai dizer, eu quero continuar ou não quero continuar. Isso aqui é meu, não é para mim. Entendeu? Então, esse simbolismo para mim é. E, assim, eu não condeno quem faça. Na minha tradição, nós não fazemos. Mas eu não Sim, tenho nenhum problema com quem faz. Né? Assim como eu não tenho nenhum problema com quem guarda o sábado. Entendeu? sim, Ah, o cara acha que tudo bem, desde que ele entenda para mim que o sábado não vai salvá-lo, né? Que aquilo é mais uma coisa que está vinculada à tradição sim. dele. Cara, eu respeito. O problema é achar que ele é superior por causa disso. Ah, eu sou Sim, superior porque eu guardo sábado. Isso que é a questão aqui. o problema é eu acreditar que aquilo que eu estou fazendo é o que vai me salvar, Sim, isso aí. entendeu?
Então, quando ele coloca o sábado ali como algo que vai salvá-lo e vai condenar os outros porque os outros não fazem, então ele está depositando a fé dele não naquilo que foi feito por Cristo, mas naquilo que ele está fazendo. Ou seja, a salvação não está mais na mão de Cristo, mas na mão dele. É ele que está fazendo para ser salvo. Ah, legal. Entendeu? Inverte. Inverte. Entendeu? E isso é com todas as obras. Né? Tudo que a gente está fazendo achando que vai conquistar a salvação, eu estou fazendo isso e por isso Deus está me devendo, é um engano. Entendeu? Você é salvo sem méritos. Não depende de você. Né? Hum, Não não está na sua mão. É por isso que a minha tradição, por exemplo, a gente acredita que uma vez que o cara compreendeu isso, ele não perde mais a salvação. Porque ele já entendeu que não dependeu dele. Se não dependeu dele no começo, não depende dele manter também. A grande questão é assim, a gente começa a tentar viver isso de uma outra forma, a ver isso com uma outra mente. Então agora eu não deixo de fazer certas coisas ou eu passo a fazer certas coisas porque isso vai me conduzir à salvação. Eu deixo de fazer, eu passo a fazer porque isso aqui é agradável a Deus, sim. entendeu? Eu falei para você, eu já não vivo mais com medo da condenação. Fica uma coisa livre, isso que é o legal. Se for Isso, uma coisa, putz, tem que pagar pra estar salvo. Você vai ficar, vai fazer com uma esperança, uma troca em algo. Não fica algo natural. não Então fica. Deus deixou isso pra gente, eu acredito que Eu acredito que ele, sim, não. Eu acredito que Deus não coage ninguém. sim, Então, ele age com amor. Como ele nos amou de uma forma tão forte, a gente não consegue, quando compreende esse amor, não amar ele de volta. Entendeu? Então, o que eu carrego agora não é um fardo pesado mais. É leve. Viver dessa maneira é leve. Na verdade, eu acho que pesado é você tentar a todo custo conquistar a salvação com as suas próprias mãos. Entendeu? sim, Porque aí você se prende num monte de regras, você se prende num monte de coisas que não vão te levar a lugar nenhum. O que você está fazendo são só rituais, é só ritualístico. Entendeu? É isso que Jesus ele condenava muito naqueles que já eram os religiosos da sua época, sim, que eles eram muito bons de cumprir os rituais. Né? Eles davam o dízimo de tudo, eles se lavavam em todas as cerimônias, e Jesus vai falar para eles, cara, isso não é um problema. Né? Inclusive tem uma passagem que é muito interessante, eu gosto muito, que quando os fariseus chegam para Jesus e falam assim, mas seus discípulos não lavaram a mão, ele fala assim, cara, o problema não está no que entra pela sai da boca, é o boca, que né? sai da boca. Porque o que sai da boca procede do seu coração. E no seu coração é que nasce os crimes, é que nasce o ódio. Entendeu? Então o problema nosso nunca foi externo, é sempre interno. É o pecado nosso que é maior do que a gente. É o eu. Né? Eu até costumo brincar muito com o pessoal lá da minha igreja que assim, Jesus não veio salvar eu. Jesus veio para matar eu mais depressa. Eu não tenho salvação para eu. Enquanto eu estiver vivo, não tem Cristo em mim. Então eu preciso morrer. É por isso que ele fala que aquele que busca a sua própria vida, esse vai perdê-la. E aquele que abre mão da sua própria vida, esse vai encontrá-la. Entendeu? Então agora eu não tenho apego mais à minha vida. Entendeu? No sentido de que eu vivo para mim, egoisticamente. Não, agora a gente tenta, não estou dizendo que a gente consegue o tempo todo, né? Mas a gente tenta agora viver de uma forma em que isso reflita o caráter de Deus em mim. Né? Eu não viva somente para mim. Eu preciso viver agora para esse momento que a gente está tendo agora. Para a gente poder conversar, se entender, para buscar comunhão entre os irmãos. Que é isso para mim que é a vida, né? É isso. É você estar vivendo. Sim, Entendeu? É tentar, assim, assimilar aquilo que eu te falei. É tentar assimilar aquilo que eu creio por dentro com aquilo que eu vivo por fora. Né? E que às vezes a nossa cultura ela faz a questão de separar. Por isso ela separa tanto que você vê, tem gente que não encontra dificuldade, por exemplo, em receber, em receber propina e depois agradecer a Deus por isso.
ele não consegue assimilar na cabeça dele que aquilo não é coerente. A gente tem muita gente incoerente na nossa vida. Sei. O cara ele faz o errado e aqui ele não consegue assimilar aquilo, que aquilo é errado. Né? A gente tem vários casos aí de políticos, por exemplo, que são ditos cristãos, evangélicos, que recebem todo tipo de propina e não conseguem entender que aquilo não está de acordo. Ou pelo menos ele finge que não entende, né? Acho que nem para pra pensar, então, Entendeu? para não correr a cabeça dele, senão Você se ele vê, parar pra pensar, você pensa comigo, como é que pode ser incoerente, né? Um cara receber propina e agradecer a Deus por isso, então, como foi gravado. Outra coisa incoerente, como é que pode ter um grupo de traficante evangélico? É incoerente, entendeu? Eu não consigo. Como é que o cara conseguiu assimilar essas duas coisas e falar que tá sim, tudo bem? Que tá tudo bem, por exemplo, esse é um caso que aconteceu recentemente no Rio, né? De um grupo lá de traficantes. Na área deles, por exemplo, você não pode ter terreiro, porque eles são evangélicos. sim, Mas eles são criminosos. Então, como é que isso funciona na cabeça do cara? Como é que ele consegue assimilar essas duas coisas juntas, né? Não consigo entender isso. Eu não consigo entender como as pessoas que se dizem cristãs hoje, quando você vai numa rede social, parece que são as pessoas que mais odeiam. então, às vezes um ateu, ele é mais tranquilo para conversar, alguém de outra religião também, Sim, né? Porque o, eu convivo muito com o pessoal do meu núcleo evangélico ali, né? E é um pessoal que, assim, é, cara, você vai nas redes sociais e você anda com eles ali, tudo que os caras fazem é destilar ódio, sei, entendeu? Então eu falo assim, mas, cara, como é que esse cara não percebe que o que ele tá fazendo é completamente o avesso daquilo que ele tá professando com os lábios, daquilo que ele tá dizendo com os lábios dele? Acho que por isso o profeta Isaías, ele dizia que era muito fácil para aquele povo dizer que amava a Deus, mas viver distante. Né? O profeta Isaías mesmo ele vai falar que o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Né? O que afasta as bênçãos de Deus do povo de Israel é o pecado. E quando ele vai falar do pecado do povo de Israel, era jejum, era viver dentro do templo. Né? Então o pessoal às vezes fazia isso tão automaticamente, tão mecanicamente, que já não entendia o que aquilo significava de verdade. Então é capaz de estar lá louvando a Deus e sair de lá falando que fulano tem que morrer, Beltrano tem que morrer, que é a favor da pena de morte, bandido bom é bandido morto, entendeu? Essas coisas parece que na minha cabeça não funciona bem, eu não consigo, não pode isso, né, cara? Como é que a gente pode, a pessoa consegue assimilar essas duas coisas juntas e achar que é coerente com aquilo que ela está professando? Eu, eu tenho uma dificuldade assim de olhar assim, aí você falou, tenho muitas vezes muito mais facilidade de conversar com pessoas que não têm uma fé abertamente, né? Ou que tenham fés divergentes mesmo. E aí a gente senta e sim. conversa. E aí o cara ele vai me explicar, não, aqui não lá, não, meu, a gente pensa assim. Eu falo, mas aqui a gente pensa assado. Ele fala, não, mas lá, esse aqui funciona assim. E aí você acaba conversando com uma pessoa que tem uma fé completamente divergente da sua, Mas você vê coisas em comum, em o comum. amor, a caridade, a família, Isso. Já aqueles que estão ali no seu núcleo, a gente acaba não mais conversando sobre isso, cara. A gente sim, já tem tudo tão dogmatizado, tá tudo tão certinho, e a gente acaba indo para outros caminhos. Então fica difícil a conversa, porque você pega, às vezes, dentro da tradição protestante mesmo, não falei, eu não sou um cara dogmático, mas tem gente que é. sim. Tem gente que, se não for aquilo que ele diz que a salvação é daquele jeito, se não for daquele jeito, tá errado. Né? Então, tem gente que acha que Jesus volta no meio da tribulação, tem gente que acha que volta no final, tem gente que acha que não volta no começo. É coisa que não vai salvar ninguém, assim, tipo, não vai resolver o problema do mundo. No É fundo, legal saber, estudar, só que não é uma coisa que. O legal é a conversa, você mudar alguém, melhorar, deixar a pessoa com menos vícios, deixar a pessoa mais saudável, isso que vai ajudar, né? no fundo, não faz a menor diferença, Renan. Se ele volta no meio, na metade, no começo, Sim. entendeu? Aham. No fundo, não faz uma grande polêmica que existiu há um tempo atrás, era a questão, será que a gente
Será que a gente tem livre-arbítrio? Não tem. Então tem grupos que dizem que sim, tem grupos que dizem que não. Tá tudo predestinado. E no fundo, cara, faz diferença. Sim. Porque no fundo o que pesa é a sua responsabilidade sobre a sua vida. Né? E aí o pessoal fica debatendo essas coisas e andando nesse ciclo assim, e de repente, se você não concorda com ele, então você tá errado, então você é um herege. Então você não é digno de andar com eles. Entendeu? E isso é muito complicado para mim. Uhum. Então eu hoje, por exemplo, eu já fui também assim, já fui também assim. A influência, né? Não adianta, né? O meio influencia, né? Mas hoje, Como cara, eu, todo. eu, eu prezo mais pelo mínimo, por aquilo que nos une. Entendeu? Então, cara, tem divergência? Tem diferença? Tem. Mas tem aquilo que nos une? Sim. Entendeu? Tem. Então, ao invés da gente ficar discutindo o que nos divide, nos separa, a gente não conversa sobre aquilo que nos unifica, né? Que nos torna um. Sim. Entendeu? Aquilo que a gente tem em comum. Então, eu tenho vários pontos que não concordo com a tradição católica, Sim. certo? Mas porque, às vezes, nem conheço a tradição católica por dentro. Só conheço da visão evangélica. E às E vezes o às vezes é católico. um espantalho que a gente criou Sim. e não é real Às assim. vezes o católico também, às vezes ele tem uma repúdia, pode ter uma repúdia por uma doutrina evangélica, mas na verdade é por o espantalho que você falou. Por tantas pessoas, por tanta uma mentira ser propagada, ela se torna verdade. Sim. Entendeu? E às vezes, cara, isso se espalha. Né? Então, às vezes, eu conheço pessoas de alguns outros segmentos que depois que você conhece a pessoa, você fala assim: caramba, na verdade a gente não tem tanta coisa diferente assim. Tem Sim. mais pontos em comum do que o contrário, cara. São rótulos, né, assim, né? Porque isso faz parte do ser humano, só que a gente tem que tirar o rótulo. Isso, Né? mas O que tá por trás do rótulo? às vezes passei a vida detestando o cara sem nem saber o que ele acreditava. Né? Então, Do ponto de vista dele, né? Não do meu. Porque às vezes quando a gente estuda dentro da igreja lá, você estuda da perspectiva do seu viés de confirmação, né? Então eu já vejo aquilo a gente já vê aquilo que a gente já quer ver. Então, eu não conheço, por exemplo, profundamente a tradição católica. Mas hoje eu sei que existem muito mais pontos comuns do que divergentes. E eu consigo me sentar e conversar sem nenhuma dificuldade. a gente já fechando já, Jesus, ele dá a entender pra gente que a gente tem que mais que anunciar do que denunciar. Quem muito denuncia, pouco anuncia. Se a gente tem tempo para denunciar, vai faltar tempo pra gente anunciar. Anunciar o evangelho, anunciar a palavra. E o batismo, a gente entendendo a conversa que a gente fez, o batismo é apenas uma, na sua visão, claro, também, na Uhum, igreja, mas uma visão coerente que é um símbolo, uma coisa pra gente. Os, os seres humanos têm signos em comum. O cumprimento, aperto de mão é um signo, um símbolo, um bom dia. E o batismo é nada mais que também um símbolo, né, nessa visão. Não é uma coisa que vai te deixar nem superior nem inferior a outra, é uma coisa que vai te deixar encaixado nessa ideia de que você renasceu. Porque a gente vem da água, né, quando a gente tá no feto, a gente tá banhado na água. uhum. Então apenas a gente simbolizar, externalizar isso, de dentro para fora. Algo que vem de dentro para fora, não pode ser de fora para dentro. Para mim Ah, é isso, Renan. Para mim é exatamente o que você falou. Ele é um símbolo, é, é uma externalização daquilo que eu já sou. Entendeu? sim, Então, o batismo ele não conferiu para mim nenhum poder mágico. Não me conferiu a salvação. Não é o batismo que me deu a salvação. sei, Né? No batismo, eu confessei Cristo como meu Salvador. E ali, naquela liturgia que a gente faz de mergulhar e levantar, tem todo um simbolismo que eu acho muito bonito, sei, entendeu? E faz parte muito forte da minha tradição. Então, houve lá no passado, inclusive, depois da Reforma Protestante, a separação entre os reformados e os batistas, exatamente pela forma do batismo. E para o batista, né, é muito importante essa questão de você mergulhar. Eles até conversando assim, você fala assim, é que batismo, a palavra batismo, ela não foi traduzida, né? Ela foi transliterada. Então, é como sanduíche. Sanduíche a gente não traduziu, a gente só transliterou. Abajur. sei, Abajur a sei, gente trouxe uma palavra francesa e usa ela no nosso dia a dia normal. Batismo também. A palavra lá no grego batismo
é mergulhar, é imergir, submergir, entendeu? Hum, Então, na verdade, assim, você falar que é um batismo por imersão, é até um pleonasmo. É você dizer, redunda 2 vezes. é, desceu para baixo, subiu para Sim, cima, entrou para dentro, é um pleonasmo, tá? Porque seria a tradução da palavra. Mas a língua também ela é viva e às vezes a tradução da palavra ela não confere toda a simbologia que aquilo tem. Então, tem tradições onde é normal que a pessoa batize por outra forma, mas não deixou de, mas o símbolo do batismo não deixou de estar ali. Ele sim. está ali. Ainda que seja lá, por exemplo, o presbiteriano ele faz por aspersão, ou seja, ele derruba um pouco de água na cabeça de quem está sendo batizado. Ele não Ah, mergulha tá. ninguém. Igual católico, por exemplo. Isso, o Não sei. católico também, o catolicismo romano também. Ah, tá. A Né? aspersão seria isso. A aspersão é isso. Entendi. E tudo bem, porque na verdade o que importa é o que está sendo significado ali, Sim, e não tanto a forma, pelo menos para mim, né? Eu falei para você, na minha tradição é muito importante a forma também, porque ela traz toda uma história por detrás, sim, né? sim. Mas eu, como sou menos dogmático, cara, eu acho que aquilo que está sendo significado ali, que é a minha mudança de vida, a minha morte para quem eu era, o meu novo nascimento, é muito mais importante do que a forma como está sendo feito. Quando você volta lá para o segundo século, por exemplo, você vai ter um livro muito pequeno que é a Didaquê. É Sei, um livro legal. lá do segundo século, Os ou seja, apóstolos. bem próximo ali do período dos apóstolos, né? E você vê que nessa literatura da Didaquê, lá já bem próximo, o pessoal não se importava tanto. Eles escrevem lá, se tiver água corrente, melhor que seja em água corrente. Mas se tiver água quente, pode ser na água Uhum. quente. E se não tiver água quente, pode ser de outra forma. Então aquele pessoal lá do começo do cristianismo, lá quando a coisa estava começando, eles estavam menos preocupados com a forma do que com aquilo significava. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que o mais importante para mim, né? Vou salientar para mim, porque eu não falo em nome da minha Sim, sim. dos batistas nem nada, né? Ou Sei. de qualquer outra É, denominação, o mas Anderson, né? é, Sei. então para mim, cara, o que é vivo no batismo é o que ele significa e não a forma como ele foi feito. A ceia para mim é o que ela significa, não a forma que ela é feita. Pode ser com vinho e pão, pode ser com café e mandioca. Que todo dia a gente tem batismos, que todo dia a gente tem as ceias, né? E Sim. não é... O Natal, por exemplo, todas as festas. Jesus nasce todo dia pra mim. Todo dia que eu acordar, como Deus tá dentro de mim, todo dia a gente renasce. Uhum. A gente tem que entender isso também. E, Sim. pô, todo dia a gente tem que. A gente não pode só ser santo em um dia. Não tem sentido. Não, até a ideia nossa de santidade, ela precisa ser às vezes um pouco corrigida, porque ela é um pouco egoísta, né, cara? Às vezes, aquilo que a gente traz como ideia de santidade é eu me proteger dos outros, do mal que os outros vão fazer para mim. Então eu não me relaciono com pessoas porque eu sou santo, eu sou separado e eu não posso me relacionar com aquelas pessoas porque elas vão me prejudicar. Ao contrário, né? É o Uhum. contrário, entendeu? A minha santidade está exatamente em me relacionar com as pessoas, né? A minha santidade para mim não tem valor nenhum. Para me proteger do quê? Nada. Eu sei que eu já estou resolvido. A minha vida já está resolvida, entendeu? Agora a minha santidade é para mostrar para os outros que a gente consegue conviver junto, Sim, a gente consegue caminhar junto, né? Uma santidade que pretende a salvação não tem nenhum valor. legal. Antes, obrigado. Já vou encerrar por aqui. Tem alguma, assim. Teria um livro? Você falou da Didaquê. Da Didaquê é interessante a gente encaixar isso daí que você falou, né? Isso, E é é uma algo leitura simples, né? pequena, né? Curta, uma Sim, literaturazinha curta. É, cara, eu recomendaria para quem tiver interesse, tem um livro chamado Chega de Regras, de Larry Crabb. legal. Eu acho um livro muito interessante. Ele vai, ele vai desmistificar um pouquinho essa questão da gente viver esse cristianismo onde as regras são mais importantes do que a vida, né, pessoal. Uhum. Eu acho muito importante. E acho que é o lugar mais seguro da Terra também, desse mesmo autor, Larry Crabb. Uma das literaturas interessantes. Anderson, obrigado, valeu pela Que é isso, cara. participação. Pessoal, quem chegou até aqui, agradeço pela oportunidade de a gente trazer um conhecimento interessante para vocês. Deixe seu like, seus comentários.
curtam e se inscrevam no canal, tá joia? Para acompanhar outros vídeos, tá joia? Pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado.